Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de ciências, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre a circulação dos seres vivos. Então hoje nós falaremos aí do sistema circulatório que está presente aí em todos os seres vivos, beleza? Eu vou intercalar, vocês vão perceber durante a aula que eu vou intercalar a minha explicação entre o resumo que eu passei para vocês e a apostila, beleza? Porque na apostila tem imagens, desenhos, esquemas que eu não passei no resumo. Então, para ficar mais claro, para ajudar na explicação, eu vou intercalar entre os dois, beleza? Acho que fica melhor a compreensão dessa forma. Bom, com relação à circulação dos seres vivos, pessoal, a circulação está ligada ao sistema cardiovascular, né? Que é o sistema aí que compreende um órgão vital nos seres vivos, que é o coração, beleza? Mas a gente vai ver ao longo da aula aí que cada ser vivo vai ter o seu tipo de sistema circulatório, né? Os animais invertebrados possuem um tipo de sistema circulatório mais simples, enquanto que os vertebrados possuem um sistema circulatório mais complexo. E as plantas também possuem sistema circulatório, bem diferente desses que a gente vai ver agora, mas também ela precisa desse sistema circulatório para poder passar os nutrientes do qual ela precisa para viver, tá certo? Então eu coloquei para vocês aqui no primeiro tópico um resuminho, né? Falando que o sistema cardiovascular ele transporta pelo corpo substâncias, moléculas e gases, né? Então o sistema circulatório ele é tão importante quanto os demais, né? Todos os sistemas são importantes, mas o sistema circulatório ele tem essa função de transportar as substâncias, as moléculas e os gases que são indispensáveis para a vida, como por exemplo o oxigênio e o gás carbônico, tá certo? Bom, alguns animais, como eu falei, eles não possuem estruturas especializadas aí no transporte de substâncias, como é o caso aí das esponjas do mar, das águas-vivas e das planárias, que são seres vivos e invertebrados. Esses seres vivos, pessoal, eles são seres bem simples. Então, por essa razão, o sistema circulatório deles é diferente. O fluido vital, por exemplo, desses animais invertebrados é chamado para nós de hemolinfa, certo? Não vamos esquecer. Então, no caso, por exemplo, dos insetos que não possuem sangue, o fluido vital acaba se chamando de hemolinfa, enquanto que nos animais vertebrados o fluido corpóreo é o sangue, né? O único tecido líquido presente no nosso organismo. Então eu fiz um esqueminha para vocês aqui, um desenho, né, simples, para vocês identificarem e observarem a estrutura do sistema circulatório de um animal invertebrado, que no caso eu fiz de uma esponja, né, do mar, do reino filoporífera, desculpa, né, que ele só é formado aí através dos poros e dos coanócitos, né. Os poros são as aberturas que tem no corpo do animal e os coanócitos são as células lá que auxiliam inclusive na digestão que nós já vimos, né. E esses mesmos poros e esses mesmos coanócitos também estão presentes aí na circulação desses animais. Então, as trocas gasosas elas acontecem entre a abertura desses poros e através dessas células que são os coanócitos. E isso vai passando de célula para célula, o que a gente já estudou e viu que é um processo chamado de difusão. Já nos animais vertebrados, né, como no caso nós, seres humanos, o que acontece? O sistema circulatório ele é mais complexo, então ele conta aí com os vasos sanguíneos, que a gente vai falar um pouquinho a respeito agora. Então, quem são esses vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos que estão presentes aí nos animais vertebrados são as artérias, as veias e os capilares, certo? Existe uma diferenciação para cada um desses vasos sanguíneos. Primeiro são as artérias, né?
As artérias elas recebem este nome porque elas transportam um sangue que nós chamamos de sangue arterial. É um sangue rico em oxigênio, O2, né? Então ele é um sangue que tem uma coloração em vermelho bem forte. E as artérias, pessoal, elas possuem uma pressão muito grande, né? A parede das artérias é uma parede maior, uma parede cilíndrica que consegue suportar aí e fazer uma grande pressão para a passagem do sangue ser irrigada por todo o corpo. Tanto que quando acontece uma lesão nas artérias, o que acontece? O sangue ele extravasa muito rápido, né? E é difícil também de conter o rompimento de quando ocorre aí nas artérias, né? A gente costuma dizer aí que quando existe um acidente que tem um rompimento das artérias, o sangue ele consegue ser espirrado longe. E é verdade, por conta dessa pressão arterial, né? Já as veias, diferente das artérias, elas trazem um que nós chamamos de sangue venoso. É um sangue rico em CO2. Entre aspas, é um sangue que eu costumo dizer que é um sangue sujo, porque ele tem uma coloração vermelho mais escura. E a pressão, né? Ele possui uma baixa pressão, a espessura do tecido que faz esse vaso sanguíneo, que são as veias, é uma espessura menor, e a forma dela também é uma forma indefinida. Não tem uma forma regular, cilíndrica diferente, que é o que acontece nas artérias. Tanto que vocês podem observar pessoas que, por exemplo, faz muito exercício com as mãos, né? Escreve muito, manuseia equipamentos pesados, né? Que tenha as veias dilatadas da mão, ela não tem uma forma regular, né? Ela é toda tortuosa. E também está presente aí no nosso sistema circulatório. E o terceiro vaso sanguíneo, pessoal, são os capilares. Os capilares são os pequenos vasos que estão ao longo do corpo dos animais, dos seres vivos, nós seres humanos, né? São veias bem pequenininhas, então a gente tem uma grande quantidade desses vasos, né? E eles são importantes porque são eles que fazem a ligação das artérias com as veias para acontecer as trocas gasosas. Então, as trocas gasosas, elas acontecem nos capilares, né? Acontece no interior do coração, acontece no interior dos pulmões, né? Mas quem é responsável por fazer essas trocas gasosas são os capilares, beleza? Então, coloquei aqui para vocês que são os vasos pequenos que ligam as veias e as artérias e onde ocorrem as trocas gasosas. Bom, o fluido corpóreo presente aí nos vertebrados, como eu falei para vocês, é o sangue, diferente dos invertebrados, que é a hemolinfa, tá bom? Pode esquecer. O sangue, pessoal, ele conta com elementos figurados, como os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Mas aqui eu acabei destacando somente o que dá o aspecto vermelho para ele, certo? Então eu acabei colocando aqui os glóbulos vermelhos, que dependendo dos livros vocês encontram com o nome de hemácias ou eritrócitos. E a parte líquida, né? Lembrando que o sangue é um tecido, né? Tecido líquido presente no nosso corpo dos animais vertebrados. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. E essa hemoglobina, ela é a responsável por fazer as trocas gasosas e ela é a responsável por dar a cor vermelha ao sangue, beleza? Bom, depois da gente ter falado dos vasos sanguíneos e deste fluido corpóreo, nós temos aqui o órgão principal do sistema circulatório, que é o coração. O coração, pessoal, é um órgão muscular, né? Involuntário, né? Ele realiza movimentos sem depender da nossa vontade, né? Se ele parar, a gente morre. E ele é um órgão considerado cavitário. O que significa órgão cavitário interno? Significa que este órgão ele é oco por dentro. Ele conta com cavidades internas, né? E quem são essas cavidades internas? Basicamente, o coração está dividido em duas
regiões, duas divisões. A parte superior que a gente chama de átrio e a parte inferior ou para baixo que a gente chama de ventrículos, certo? Outra coisa, o coração, além dele ser um órgão muscular, né, involuntário, ele realiza esses movimentos de contração e relaxamento. Qual que é a função do coração? Bombear o sangue para todo o corpo, beleza? Bom, vou pegar a apostila aqui só para a gente entender um pouquinho melhor então. Então aqui na apostila nós temos um desenho, né, uma ilustração sobre a circulação dos vertebrados, né? Onde nós temos em vermelho as artérias, de azul as veias e essas estruturas menores aqui representando os capilares. Então o que a gente percebe? Que o sangue que saiu do coração, que é o sangue arterial e que vai ser distribuído para o corpo, ele acaba se encontrando aqui, ó, com o sangue venoso, que é o sangue que veio das veias, né? Um sangue que tem que ir para o coração para acontecer o quê? As trocas gasosas. E quem faz essas trocas gasosas, então, são os capilares, beleza? É aqui que ocorrem as trocas gasosas, entre o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, a respeito da circulação dos vertebrados, como que elas ocorrem? Eu destaquei para vocês, então, os animais vertebrados. Os peixes, os anfíbios e os répteis, e as aves e os mamíferos. Os peixes, pessoal, eles contam com uma circulação que nós chamamos de simples e completa. Por que tem esse nome simples e completa? Os peixes, eles são aqueles animais que apresentam o coração mais simples dos vertebrados. Eles contam só com duas cavidades, que é um átrio e um ventrículo. Então, o sangue ele passa por essas duas cavidades e depois para todo o corpo. Então, por isso que a gente diz que é completa, beleza? Enquanto que nos anfíbios e nos répteis, o que acontece? Olha lá, ele já conta com 3 cavidades, né? Então, eles já contam com 2 átrios e um ventrículo. A gente diz que é uma circulação do tipo completa, porque esse sangue acaba passando mais de uma vez, né? Pelo ventrículo, uma vez que ele só tem um, e é incompleta porque fica ali com diferença, né? Tendo uma quantidade a mais de átrio do que ventrículos. Exceto aos crocodilianos, que embora répteis, eles já possuem uma circulação igual à das aves dos mamíferos, que é uma circulação dupla e completa. Então aqui neste caso nós vamos ter 4 cavidades, né? 2 átrios e 2 ventrículos. O sangue vai passar por todas essas cavidades e ser irrigado por todo o corpo. Então, por exemplo, deixa eu pegar a apostila para vocês observarem melhor. Então, na apostila nós temos aqui um esquema do tipo de circulação dos animais. Então, olha lá, dos peixes. Nós temos um coração bem simples, formado por um átrio e por um ventrículo. Então, o sangue ele passa por uma cavidade, que é o átrio, passa pelo ventrículo e é mandada por todo o corpo. Então, a gente diz que é simples e completa. Já nos répteis e nos anfíbios, a gente conta com 3 cavidades. Então, o átrio direito e o átrio esquerdo, então são 2 átrios e um ventrículo, certo? A gente diz que é incompleta pelo fato de o sangue passar aqui, ficar em desvantagem de passar uma única vez, sabendo que possui 2 átrios, beleza? E, como eu falei para vocês, com exceção dos crocodilianos, né? No caso dos répteis, eles também acabam se encaixando aqui nas aves e nos mamíferos, né? Aqui no caso, o coração já conta com 2 átrios e 2 ventrículos, 4 cavidades. O sangue passa por essas 4 cavidades e é mandado para todo o corpo. Então, a gente já diz que é uma circulação do tipo dupla e completa, beleza?
Como eu falei para vocês, pessoal, as plantas elas também possuem circulação, né? O fluido corpóreo, no caso delas, não vai ser nem hemolinfa e nem sangue, né? Mas elas contam aí com as seivas, né? Nós já estudamos também quando fomos falar lá da respiração das plantas, da digestão, e a gente já estudou os vasos condutores, né? Tirando as briófitas, né? Que são as plantas avasculares, que não possuem vasos condutores, todas as outras contam com vasos condutores. Nas plantas, a circulação é bem simples, né? Elas contam com dois vasos importantes, que é o xilema e o floema. O xilema vai transportar a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, e o floema vai transportar a seiva elaborada, que são os açúcares, que vai fornecer a glicose, e extremamente importante, que acaba sendo o alimento que a planta precisa e que ela mesma consegue produzir, beleza? Bom, e agora falaremos aí a respeito da circulação dos invertebrados. Então, os animais invertebrados, eles possuem uma circulação diferenciada, né? Cada grupo de animal invertebrado vai ter um tipo de circulação. Então, o fluido corpóreo lá, no caso dos invertebrados, é a hemolinfa. No caso dos anelídeos, que são as minhocas, sanguessugas, o sistema cardiovascular é chamado de sistema cardiovascular do tipo fechado. O que significa isso? Significa que todo o corpo do animal conta com vários tipos de circulação, né? E uma coisa interessante nos anelídeos é que eles possuem aí vários tipos de corações, né? Então, no caso, esses corações, que são esses vasos mais dilatados no animal, eles acabam estando presentes ao longo de uma parte do corpo do animal para que a circulação chegue em todo o corpo alongado dele, certo? Já os artrópodes, né? Aí a gente pode destacar, inclusive, os insetos. A gente diz que o sistema circulatório dele, cardiovascular, é do tipo aberto. O que significa isso? Que no sistema circulatório dele, a gente vai encontrar algumas lacunas por conta do formato do corpo do animal. Então, por exemplo, aqui na ilustração, o que nós temos? Nós temos parte do sistema cardiovascular dele que sofreu uma abertura, né? Que são as traqueias, para depois dar início à continuação do seu sistema cardiovascular. Nossa, professor, mas isso não atrapalha o animal? Não atrapalha porque o animal é adaptado a viver nesse tipo de condição, beleza? E no caso dos equinodermos é mais interessante ainda. A gente já falou também sobre esse tipo de sistema, que é o sistema ambulacrário, né? É um sistema que está presente no corpo das estrelas do mar, né? Bolacha do mar, ouriço do mar. E que esse sistema ambulacrário ele conta com 3 funções. Então, ele consegue fazer o sistema respiratório, consegue fazer o sistema locomotor deste animal e também o circulatório. Então, por exemplo, aqui na nossa figura, nós temos presente aqui, na parte interna da estrela do mar, o seu sistema ambulacrário. Então, a respiração, né, as trocas gasosas vão acontecer, né, nesse sistema, junto com a circulação. E como isso acontece muito intenso, de forma muito intensa, ela consegue se locomover também utilizando esse mesmo sistema. Bem interessante, né? Bom, pessoal, a aula de sistema circulatório então foi essa, tá? Então, só para a gente resumir, recapitular aí certinho, bonitinho, para não ficar com dúvida, a gente tem que saber o seguinte, que o sistema circulatório cardiovascular dos seres vivos, eles têm uma função importante, que é transportar as substâncias, moléculas ou gases para todo o corpo do animal. O fluido corpóreo, no caso dos animais, pode ser chamado de hemolinfa, no caso se for animal invertebrado, e de sangue, caso seja animais vertebrados. E no caso, se for planta, de seivas, beleza? No caso dos vertebrados,
nós contamos com os vasos sanguíneos, que são as artérias, as veias e os capilares, beleza? Órgão responsável principal por fazer a circulação dos seres vivos é o coração, um órgão muscular cavitário interno que conta aí com as suas divisões, que são os átrios e os ventrículos, que dependendo do ser vivo vertebrado, vai ter um átrio, um ventrículo, no caso dos peixes, ou no caso dos anfíbios, que vão contar tendo, e dos répteis, que vão contar tendo 2 átrios e um ventrículo, com exceção dos crocodilianos, quase um trava-língua, e das aves e dos mamíferos, que contam com 2 átrios e 2 ventrículos. Beleza? É isso, pessoal.